mas vamos abrir a palavra de Deus. Lucas 4. Lucas 4, nós vamos ler de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, ele mostrou no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre os pináculos do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor o teu Deus. Passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Glória ao Senhor. Eu confesso a vocês que toda vez que vem um texto e a gente está buscando a palavra bem conhecido, a gente olha e diz assim: mas Senhor, o que tu queres falar? É isso mesmo que tu quer falar? É isso que tu quer dizer? E os últimos acontecimentos do nosso país, mesmo da nossa região, tem nos levado a questionar algumas coisas de como verdadeiramente nós, cada um de nós e as pessoas à nossa volta, tem agido, e o que isso tem trazido de malefício, o que isso tem trazido de resultado. E orando, eu comecei a questionar, orando por toda essa situação que passa no nosso país. A Miriam até aqui falou sobre o nosso país, sobre a situação que está passando no nosso país, sobre aquilo que a gente tem orado. A gente olha tudo isso, olha o que está no nosso entorno. E ainda, eu lendo um livro do pastor Peter Scazzero, né, sobre espiritualidade emocional, a espiritualidade emocionalmente saudável, e a gente começou a notar como que às vezes as nossas emoções, como que às vezes o nosso ego nos leva a fazer coisas que não são propriamente Deus que pediu para fazer, nos leva a fazer coisas que são a nossa vontade que faz, e você exacerbadamente vai fazendo, achando que aquilo é verdadeiro, mas aquilo, na maioria das vezes, é falso. Então, hoje nós vamos procurar falar, o nosso tema será como combater o falso ego. Como combater o falso ego? Porque essa situação de coisas tem nos impulsionado a ir de encontro a um ego que não é nosso. Aqui a grande maioria das pessoas que estão aqui, se você mandar levantar a mão, quase que 90% já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. 99% já disse: Senhor, eu convido a fazer morada comigo, Senhor. Então o Espírito vem, e você, que nós éramos uma pessoa diferente há um tempo atrás, hoje passamos a ser uma nova criatura, e uma nova criatura com uma nova identidade. Mas a gente, embaralhado nesse mundo, embaralhado nas coisas do dia a dia, a gente começa a olhar e começa a ver as coisas acontecer, e de repente nos confundimos, e achamos que nós temos esse ego que o mundo quer pregar, isso é que vai fazer a diferença, e não aquilo que Jesus ensinou. Então Deus me levou a comparar um pouquinho essa tentação que Jesus teve aqui. Se Jesus foi tentado, que é Jesus, né? Como dizia uma pastora nossa, que Jesus, que é o bonzão, foi tentado. Imagina a gente, como vai ser tentado no dia a dia, a fazer coisas que não está de acordo, a fazer coisas que não entra, não encaixa, mas alguma coisa externa diz: faça, você vai ser recompensado, isso vai ser algo que vai te levar a outros caminhos. E Jesus aqui, você percebe,
quando eu comecei a refletir, Senhor, eu vi que Jesus aqui está no começo do seu ministério. E Jesus no começo do seu ministério é frágil, porque quando a gente começa, o pastor começou cedinho, eu comecei já bem mais velhinho, a gente fica um pouco inseguro em relação a algumas coisas. E é engraçado que Jesus no começo do seu ministério, ele começa a ser questionado imediatamente no momento em que ele foi batizado, veio o Espírito e você é o meu filho amado. E a gente vem, aceita Jesus, e alguém diz, olha, o pastor fala, agora você é filho amado, né? Você se transformou de criatura para filho de Deus, e agora você sendo filho de Deus, você tem esse Espírito que vai te mover, e aí de repente começam os questionamentos em relação ao seu ego. Não foi diferente com Jesus. O diabo, sabendo que Jesus estava começando ali no seu ministério, ele olhou para ele e disse assim, puxa, hoje quem ele é? Claro que Jesus sabia e sabe que ele é o Filho de Deus, mas ele interpreta de uma forma que puxa para a sardinha para o seu lado, usa a palavra, usa os textos bíblicos, porque ele conhece a Bíblia, por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, para dar o contraponto, e ele diz ali umas coisas que nós vamos procurar, através do que ele diz, através do que ele está procurando buscar, nós vamos usar da razão, vamos usar dos nossos sentimentos, mas nós queremos ter uma espiritualidade saudável, amém? Eu quero ter uma espiritualidade em que as coisas emocionais não vão me tocar, ao ponto de eu me confundir com aquilo que as pessoas falam que é certo, e aquilo que traz resultado, quando o resultado não trará, de acordo com alguns exemplos que Deus colocou no nosso coração, para a gente poder estar colocando. Então hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como combater esse falso ego? Como combater isso que às vezes vem e nos diz, é por aqui, e não é por ali. Então, olhando aqui, pegamos só 3 pontinhos para que a gente possa rapidamente concluir, mas nós não podemos bloquear a nossa humanidade, tá certo? E nessa nossa humanidade, nós sabemos que esse controle, nós falamos tanto aqui que o controle vem de Deus, a direção vem de Deus, o baseamento vem de Deus. Então, a gente pega, olha aqui o que Jesus fez e diz assim, Senhor, eu vou me basear então no que Jesus fez. Porque se a gente quer buscar a estatura do varão perfeito, buscar essa coisa que vem do Senhor, eu pego aquilo que Jesus fez e falo, Senhor, eu quero copiar os seus ensinamentos, né? Eu quero ver o que Jesus fez. Então, nós vamos tentar, nós estamos aqui falando de como combater o falso ego. Então nós vamos aniquilar o nosso falso ego, usando um pouquinho das experiências e das ações de Jesus. Então o primeiro ponto, para a gente tentar aniquilar o nosso falso ego, o primeiro ponto, nós não devemos ser escravos do nosso desempenho. Nós não somos o que fazemos. Diga para o seu irmão aí, eu não sou o que eu faço. Amém? Nós estamos falando aqui de resultado, de desempenho. Você, meu irmão, minha irmã, não é o que você faz. As pessoas que estão achando que eu preciso fazer, o diabo diz aqui para Jesus claramente, ele diz assim, Jesus estava cheio do Espírito, nós não vamos falar sobre o deserto, né, porque deserto tem coisa boa e tem coisa ruim, mas Jesus estava cheio do Espírito, Jesus tinha sido, textualmente, até cronologicamente, se você pegar, sem contar a genealogia, em Lucas mesmo, se você contar lá, quase no finzinho, no 3, 22, 21, 22, vai dizer assim, que ele se batizou, e desceu o Espírito, e eu ouvi uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus já tinha certeza, porque Deus veio, o Espírito Santo veio, em forma de pomba, e disse, tu és o meu filho amado, em quem ti eu me alegro. Mas Satanás, o diabo, ele é tinhoso, e ele diz assim, sabendo que Jesus não tinha comido nada, sabendo que Jesus estava frágil emocionalmente, com fome, e que ele tinha fome, ele disse então ao diabo, olha que astuto, se és o Filho de Deus, ele já questiona, como questiona para você e questiona para mim, se você não fizer isso, você não vai ser considerado filho de Deus. É mentira, amém? Diga, é mentira. Eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você já tem meio caminho andado para combater esse tipo de coisa que diz que você é o que você faz. Você só tem valor se você realmente produzir. Se você acontecer, você tem valor. Se você não produzir, não fizer as coisas, você não tem valor. É mentira. Jesus aqui
diz a ele: olha, se ele disse, se é o Filho de Deus, manda essa pedra que transforma em pão. Mas Jesus lhe respondeu: não só de pão viverá o homem. Amém? Ele queria que Jesus, no seu começo do ministério, já começasse a mostrar alguma coisa de que ele fez, e com isso inflar o seu ego e começar a achar que exatamente ele era aquilo que ele fazia. Então, ele lança uma dúvida, ele lança uma insegurança, ele lança um medo. Aqui foi dito já hoje, né, que medo não combina com fé, mas nós naquele momento titubeamos, e ele diz para o seu ego, ele mente para o seu ego e diz: olha, você só é o que você faz, você não é filho de Deus se você não fizer, se você não acertar tudo, se você não fizer tudo certinho. Não é verdade, é mentira. Então nós vivemos procurando fazer para quê? Para mostrar o nosso desempenho. Mas se eu não sou o que eu faço, por que eu preciso mostrar o meu desempenho? Né? Funciona assim desde a sua adolescência e da minha adolescência. 85% das pessoas, pesquisa americana, que vão às drogas, principalmente jovens, no momento em que ele quer ser aceito, ele não é aceito pelo grupo, vê os filmes, as coisas que você vê americanas, ele começa a fazer o quê? Aquilo que o grupo faz, ou seja, ele fazendo, ele acha que ele vai ser aceito, o ego dele se infla, ele fala: puxa, agora eu sou aceito pelo meu grupo, então eu faço. Mais uma vez, o ego dele engana dizendo: você é o que você faz. Então ele vai tendo concessões, vão abrindo concessões, então o desempenho aumenta. Amém? Ele é tímido, aí ele vem, oferece uma bebida e diz: olha, agora eu converso bastante, eu consigo conversar com as meninas, eu consigo tirar para dançar. Por quê? Porque o falso ego diz para ele que ele só é o que ele faz. Se ele não consegue fazer, ele vai em busca de alguma coisa externa, droga, bebida, etc, para fazer. Não é diferente na nossa vida, e não é diferente no dia a dia. Se você pegar qualquer competição, qualquer filme americano, pega aqueles filmes que todos eles vão para a faculdade, cada jovem vai para a faculdade, e chega ali, ele só é reconhecido, ele só é aquele que faz alguma coisa se ele for bem nos esportes, não é assim? O menino bonito, o galã, é sempre aquele que vai bem nos esportes, não é sempre aquele que pega em primeiro lugar. É mentira, isso é um falso ego. Você não precisa fazer e ser o primeiro da turma para ser alguém considerável, para ser alguém que tem o amor de Deus, para ser filho de Deus. E o diabo vem e diz para você: olha, se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Então, nós, querendo ser filho de Deus, saímos correndo, fazendo, gente. E infelizmente, isso tem uma coisa triste, muito triste, porque as coisas têm acontecido, o desempenho tem vindo, e as pessoas olham para aquilo e falam: Senhor, será que eu verdadeiramente estou fazendo? E será que eu verdadeiramente estou próximo daquilo que o Senhor quer? Aí o sujeito vai, ganha na loteria. 80% das pessoas que ganham na loteria ficam sem nada nos próximos 5 anos. Aí você vai entrevistar as pessoas que ganham na loteria. O que ele faz? Como o diabo diz que ele só é filho de Deus, é aquele que é considerado, se ele tiver desempenho, se ele promover coisas, ele convida amigos, ele leva para viajar. Teve um que numa entrevista eu vi, em um ano ele comprou 23 modelos de carros. Ele comprou em um ano simplesmente 23, quase 2 por mês. Ele vinha e comprava, não gostava, comprava, não gostava, comprava, não gostava, porque ele achava que o desempenho dele seria favorecido por aquele mundo de carro que ele comprava. Por quê? Porque o diabo contava para ele: olha, você é aquilo que você faz. É mentira, nós não somos aquilo que fazemos, amém? E Deus quer dizer para você: olha, você já é filho de Deus. Quando alguma dúvida você tiver, o Espírito Santo de Deus vai te coordenar, vai te conduzir, porque também está escrito que nem só de pão viverá o homem, amém? E que de toda palavra que sai da boca do Senhor, e no final nós vamos poder contrapor um pouquinho essa palavra, se der tempo, que sai da boca do Senhor. Mas gente, muito cuidado,
Muito cuidado, tem pessoas morrendo, porque querem ter um alto desempenho. Semana passada, jovem, de 20 e poucos anos, morre disputando quem é que bebe mais vodka. Por quê? Porque o desempenho dele ia ser mostrado para as meninas e para as pessoas, que quanto mais vodka ele tomasse, melhor ele era, mais filho de Deus ele era, mais querido ele era, e mais as pessoas gostavam dele. É mentira, ele não precisa disso, nós não precisamos disso. As pessoas estão morrendo competindo quem bebe mais, competindo quem come mais. Por quê? Esse desempenho tem tomado conta da nossa sociedade, e esse falso ego tem nos levado a algumas coisas de falta de discernimento, que você diz, não é possível. A nossa cultura ocidental tem nos levado a momentos incríveis, de muita dor, de muita tristeza, e de morte física, morte emocional, morte relacional, morte. Por quê? Porque as pessoas querem ter desempenho. Eu preciso desempenhar, eu preciso fazer, eu preciso executar, eu preciso chegar lá, eu preciso concluir. Lógico que nós temos, quem me conhece sabe que eu falo muito de meta, eu falo muito de planejamento, porque eu não creio em coisas que aconteçam só por acaso. Planejamento é algo que deve ser feito, meta é algo que deve ser alcançado, mas isso não é o motivo da sua vida, nem da minha vida, amém? Isso é uma boa parte, é uma parte importante, porque quem planeja sabe onde vai chegar, chega. Quem não sabe onde vai chegar, não chega a lugar nenhum. Não existe, né, ventos que favoreçam aquele que não sabe onde quer chegar. Nós temos que saber, por isso que nós temos que saber que, sendo filhos de Deus, o diabo não vai chegar para nós, se você for filho de Deus, você vai fazer isso. Não, é mentira. Você, meu irmão, minha irmã, não é. E se você não foi, ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no final do culto nós vamos fazer uma convocação, nós vamos fazer um clamor, e se você quiser, você vai poder aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí você passa, com certeza, a ser filho de Deus, a ter todas as prerrogativas, e usar o Espírito Santo de Deus, para que esse falso ego não venha cometer atrocidade na sua vida. Ainda essa semana, poucos dias, nós fomos acometidos de uma notícia terrível. Jovens, 4 jovens de Ribeirão Preto morrem estupidamente num acidente de avião. Aí você pergunta, mas Senhor, vamos fazer uma consulta. Isso já estava dentro do meu coração bombando, né? Essa palavra, quando nós fizemos, já estava bombando, e alguém vem numa célula e me diz, você sabia que a pessoa que estava pilotando tinha pouquíssimas horas de voo? Eu falei, misericórdia. O que leva uma pessoa a ter pouquíssimas horas de voo? A pegar um avião, numa região que a gente sabe qual é, quantas pessoas já morreram naquela região, e alguém diz para ele, antes dele partir, cuidado, porque o tempo não está bom. Ele insiste, poucas horas de voo, sem copiloto, numa aeronave frágil, pega e achando que realmente vai vencer tudo, inclusive o tempo e a força da gravidade. Nós temos alguém que conhece todo o tempo e toda a força da gravidade, alguém? Amém? Nós temos alguém que formou a força da gravidade, nós temos alguém que criou o equilíbrio entre as estrelas, entre os astros, e a gente insiste naquilo e fala, eu vou. Um outro aviador mais experiente passa por ele e comunica via rádio, você está baixo, cuidado, você está baixo. Conclusão, não chegou ao destino, amém? Por quê? O que tinha dentro dele, qual é o compromisso, qual é a situação que verdadeiramente ele se achava um super-homem? Nós não somos super-homens. O nosso ego leva a fazer coisas que até Deus duvida, porque vem alguém, te dá um toque, te fala alguma coisa e você vai em frente, por quê? O seu ego te infla, nosso ego nos infla, e nós chegamos a resultados totalmente antagônicos do que aquele Deus tinha e do que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, amém? Portanto, fique firme, você não é o que você faz, o seu desempenho não determina o amor que Deus tem por você, pela sua família, amém? Portanto, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, amém? Repita após mim, Senhor, eu não sou o que eu faço, o meu desempenho não diz o que eu sou, eu tenho quem me justifica, eu sou amado do meu Deus, e justificado
por Jesus Cristo, meu irmão mais velho. Amém? Você está bem, meu irmão, eu estou muito bem. Nós temos um paizão, o Deus, dono de tudo, e somos irmão de Jesus Cristo. Amém? Mas o diabo não quer que você entenda isso. Ele quer que você entenda que esse teu ego vai te levar, vai nos levar a lugares impossíveis sem Deus. Amém? Ponto número 2. Nós não somos o que temos. Nossa segurança não está na nossa posse. Nossa segurança não está no poder das coisas. Nós não somos o que temos. Nossa segurança não está no poder da posse. Nossa segurança não está nas coisas. E o que é que o nosso mundo diz? E o que é que o nosso país está passando? Que realmente aqui o Satanás vem, o diabo vem e coordena as coisas de uma maneira tremenda para o mal, e diz assim: não se contentou, elevando-se, ele mostrou no momento todos os reinos do mundo. Ele disse no diabo: dar-te-ei essa autoridade, essa glória destes reinos, porque ele me foi entregue, e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amém? Glória a Deus, diga, glória a Deus. A Senhor teu Deus adorarás. Ele vem: eu te dou o teu reino, eu te dou todas as dominações, eu te dou toda a autoridade. Meu irmão, minha irmã, autoridade você não ganha, você não compra, autoridade se conquista. Amém? Autoridade se conquista no Senhor. Autoridade não é outorgada, não é dada. Autoridade é conquistada dia a dia, ponto a ponto, momento a momento. E o Satanás diz que ele me deu. Mentira. É mentira, ele mente para você, dizendo que o que você tem, a tua posse, vai dizer que você tem autoridade. É mentira. Isso tem levado o nosso país à bancarrota, porque as pessoas acham que elas são o que elas têm, a posse que elas têm, aquilo que elas dominam, a ponto da pessoa estar ali naquele lugar. Você fala: não é possível. Como pode uma pessoa devolver ao Ministério Público 100 milhões, 200 milhões? Nós estamos já fora da outra época, né? Como pode? A pessoa imagina a coisa tão exacerbada, aonde nós estamos chegando, porque realmente eles classificam, acham e têm certeza que eles são o que realmente eles têm. A posse que eles têm é diretamente proporcional ao valor que eles têm, e está errado. Amém? Amém? Está errado. Diga para o seu irmão: valorize o que você tem. Amém? E você tem a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você tem o Espírito Santo de Deus. Valorize o que você tem. E o seu ego falso, a mentira falsa de que você é a posse que você tem, que eu sou a posse que eu tenho, é mentira. Isso não é verdade, é mentira. Isso é um falso ego que quer colocar você. Então autoridade e glória vem do céu e não do homem. Amém? Então você tem a sua hora, você sabe que Deus é aquele, ele diz que ele é dele, é mentira. Deus permitiu, Deus não deu. Aí que você fala para você: puxa, existe o mal. Existe o mal, mas nós sabemos como nivelar o mal. Amém? Existe o mal, mas nós sabemos quem realmente reina. Amém? Existe aquele que quer reinar, e se nós sabemos quem realmente reina, nós vamos de encontro. Amém? É muito importante a gente entender o que isso acontece. É muito importante a gente mover as coisas para esse motivo. É muito importante a gente entender o que isso pode chegar, gente. Senão, nós não chegamos a lugar nenhum. Você imagina que uma pessoa... Eu, quando eu vi aquilo, eu confesso a vocês que o meu coração tribulava. Você imagina que uma pessoa pega um carro que vale 1,5 milhão, 2 milhões, e coloca esse carro na sala da casa dele. Quando ele coloca esse carro na casa da sala dele, ele quer dizer: eu sou o que eu tenho, eu sou a posse que tenho. E não há mal nenhum em você ter um carro daquele, quando você pode, meu irmão, e for tudo lícito. Amém. Mas cuidado, porque Deus conhece o teu coração. Os homens veem o exterior, como li lá em 1 Samuel, mas o Senhor conhece o teu coração. Aquilo não pode ser o seu verdadeiro tesouro, aquilo não pode ser o seu Deus. Aquilo é algo, um equipamento que você vai usar, que você gosta, é outra coisa. Mas cuidado, você não vale, você não é aquilo que você tem, a posse que você tem. Isso é perigoso,
Por que se disputa cargos a tapa? Por que as pessoas, você vê que o nosso país está chegando num momento sim, triste, porque as pessoas não têm a humildade para saber que elas não são aquilo que elas têm. Uma hora você está no cargo, outra hora você não está mais. Uma hora você é, depois você não é mais. Você é ex qualquer coisa, ex-presidente, ex-deputado, ex-senador, ex uma porção de coisa. Por quê? Porque você não é aquilo que você tem. Você não é o resultado direto da tua vida, não são as posses que você tem. O poder vem de Deus, e Ele dá, Ele distribui a quem quer e a quem Ele vai. Então você às vezes vai, insiste, e esses símbolos muitas vezes falam de poder, que são as posses. É mentira, amém? Então tem uma novidade para você, não é verdade. Nós estaríamos numa situação muito melhor se as pessoas fossem mais humildes, concorda? Se as pessoas, não, agora eu posso, agora eu não posso, deixa por conta, não estaria essa guerra, essa luta por poder, essa coisa que a pessoa não pode falar que errou. Está vendo a economia aí de mal a pior, mas a pessoa não tem coragem de falar, eu errei, deu um passo errado. Alguém fala que errou, não errou, você está enganado, não é por aí, errou, porque o ego está inflado de tal maneira que diz para nós que nós somos aquilo que nós temos, as posses que nós temos. Isso sobrecarrega a sua vida e sobrecarrega a minha vida, amém? Diga após mim, Senhor, o que eu tenho e as minhas posses e as coisas que eu tenho não são minha segurança. Jesus é o meu modelo de como submeter a minha vontade ao amor do Pai. Essa é a verdadeira fonte de segurança. Submeter a minha vontade ao amor do Pai. Senhor, a minha vontade é a tua vontade. Senhor, a minha vontade é o que o Senhor quer. Se você conhece a palavra e verifica, você vê que Jesus sempre combatia com isso. Por quê? Porque a gente está fazendo coisas que não é a vontade do Pai. Então cuidado, não? Você não é aquilo que você faz, o seu desempenho, guarda essa palavra, o seu desempenho não determina quem você é, e as suas posses, você não é aquilo que você possui. E o que Satanás quer dizer, o diabo, ele quer que você ache isso. Cada vez que você pensar nisso, você vai ver como o mundo está andando, você vai ver que é isso que está acontecendo, exatamente isso que está acontecendo, e a gente não entende, mas o ego está supervalorizado. Então nós estamos combatendo o ego nos exemplos de Jesus, amém? Ponto número 3, muito importante, porque às vezes ele coroa tudo. Ponto número 3, nós não somos os que os outros pensam ou falam que nós somos. Nós não precisamos do reconhecimento alheio para sermos amados por Deus, amém? Nós não somos o que os outros pensam ou falam que somos. Nós não precisamos desse reconhecimento para sermos amados por Deus. E o que o mundo corre atrás? Reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido por alguma coisa. E nós estávamos aqui no culto de domingo, e uma hora eu estava aqui, e eu já estava com essa palavra assim meio borbulhando, né? Eu estava assim até vendo uma coisinha ali, o pastor foi falar das pessoas que tinham feito algum evento naquela semana, né? E naquela semana que passou, nós tínhamos feito o evento dos empresários, tinha acontecido a aula de hebraico, tinha acontecido os casais, o pastor Geraldo e a pastora Cirlei, e eu lembro que o pastor pegou e ele falou o meu nome, né? E eu com toda essa palavra no meu coração, eu pensei assim, Senhor, o que isso significa para mim verdadeiramente? Eu fiquei muito tranquilo, né? Porque claro que é importante a liderança, e você, meu irmão, minha irmã, deve fazer isso constantemente, ou seja, elogie as pessoas em público, amém? E admoeste no particular, amém? Então, claro que é gostoso, claro que é bom o meu líder dizer, puxa, legal, eles fizeram, falou da pastora Silene, do pastor Geraldo, de mim, do Baldinho, etc. É importante, mas isso não tem que ser razão do seu coração. O pastor falou outra vez aqui, a hora que falou para quem você faz para Deus.
E as coisas vão vindo, e as coisas vão vindo, porque você faz, porque Deus disse que você tinha que servir. Apesar do cansaço, apesar das madrugadas, apesar das noites mal dormidas, apesar dos problemas, apesar das pressões externas, mas você faz para o teu Deus, amém? Você faz para Deus e as coisas vão acontecendo, você faz para Deus e as coisas vão acontecendo. Nós servimos ao Senhor, nós não servimos a homens, amém? E aqui, as pessoas querem ser reconhecidas, e olha, mais uma vez meu coração ficou triste, porque, infelizmente, o que vale verdadeiramente para as pessoas, é as pessoas serem reconhecidas. E eu me lembro, e a gente se preocupa com o que o outro pensa, não é assim? Preocupa. Eu me lembro uma vez, meu filho na minha casa, ele disse assim para mim, eu já falei isso aqui em outras vezes, mas em outras ocasiões, né? E eu comecei a refletir sobre aquilo. Ele disse assim para mim, ele saiu de carro, ele me viu andando numa praça, né, que tinha perto da casa onde eu morava. Eu andava muito na praça ali, corria, e ele olhou para mim, pai, vou te falar uma coisa. Eu falei, o que é, meu filho? Ele falou, pai, não fica muito bem você andando com um cachorrinho pequenininho, o short combinando com a camisa combinando com o boné combinando com o tênis e a meia combinando com o short. Pai, o senhor não acha que isso é esquisito? Não vai dar certo esse negócio, o senhor não acha chato? E ele ainda disse assim para mim, não, e aí você faz uns movimentos, eu já vi você correndo de costa, pai, o que o cara vai pensar? Espera lá, não tem cabimento, você vai aí, não fica bem, né? E eu disse, é verdade, as pessoas, infelizmente, né, olham alguma coisa e podem achar isso, meu filho, já fui curado, lavado, redimido, deixa quem quiser pensar alguma coisa, né? Estou aqui fazendo meu exercício, deixa o cachorrinho já até morreu, isso faz aí alguns anos, né? Eu falei, deixa para lá. Ele falou, mas não fica bem, num cachorrinho pequenininho, se fosse um cachorrão, né? Você vê, olha a ideia, né? Fosse um cachorrão, né? Ia ser diferente. Meu irmão, nós não somos o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Nós não somos isso, o reconhecimento vem de Deus, amém? As coisas vêm de Deus, o reconhecimento vem de Deus, porque uma hora nós somos, outra hora nós não somos. Essa semana saiu a lista da Forbes com os maiores bilionários do mundo. Eu me lembro isso em 2012, 2011, mais ou menos, saiu a lista. E nessa lista, mais uma vez, eu vou falar dele, porque não tem jeito, é a grande mote da atualidade. Mais uma vez, o nosso empresário Eike Batista tinha saído em 7º lugar. Ele tinha uma fortuna nessa época na faixa de 37, 38 bilhões de dólares. Nós não estamos falando de R$2, R$1, nem R$0,5. Essa era a fortuna dele média na época, e o maior tinha de 73, 72, hoje o maior tem 79, que continua sendo o Bill Gates. Nós estamos falando de muito dinheiro, certo? Nós estamos falando de bilhões, de coisas palpáveis, não é de propriedade, é coisas que eles vão lá e levantam reais. Perfeito. E eu me lembro que numa das entrevistas, aquilo borbulhou meu coração, mais uma vez, sabe, meu coração fica tribulado. Perguntaram assim para ele, oi, me diga uma coisa, estou vendo aqui você nesse caminhar, você pensa algum dia ser o homem mais rico do mundo? Ele parou um pouco, deu uma risadinha com o lado direito e esquerdo da boca, diz, eu não posso dizer que eu não penso. Literalmente, ele pensava. E o sujeito acrescentou, quanto tempo você acha que você vai para ter isso? Falou, olha, meus cálculos, 2015, 2016, tal, as coisas já estão acontecendo. Mais uma vez, o interlocutor lá, o repórter perguntou assim, escuta, me diz uma coisa, o que faz com que você tenha esse pensamento e com que você ache que isso, realmente, o que é que te atrai em relação a isso? Ele parou, pensou e disse, ser reconhecido. Ser reconhecido. Meu irmão, quem tem que te reconhecer, te conhecer,
É o Senhor, amém? Você não precisa ser reconhecido por ninguém, ninguém precisa falar quem você é, ninguém precisa te bajular, porque ser reconhecido é uma praga do inferno, que se você começa a comparar com todo mundo, se compara o carro, se compara a calça, se compara a camisa, se compara a mulher, se compara o esposo, se compara o corpo, é muito bom fazer ginástica, mas não fica sofrendo se o teu corpo não é igual ao do irmãozinho. Você não precisa ser reconhecido pelo teu corpo, você não precisa ser reconhecido pela tua performance. Isso é mentira, é um falso ego dessa humanidade que quer colocar na sua vida e na minha vida que você vale, que eu valho por aquilo que eu sou reconhecido, pelo que as pessoas pensam, imaginam de você e falam de você, amém? Pouco importa o que as pessoas pensam, falam de você. Você é aquilo que Deus diz que você é, amém? Você é aquilo que Deus diz, e Ele é tinhoso. O nosso inimigo é tinhoso, ele é matreiro. Olha o que ele diz, ele fala assim: então, levou Jerusalém e colocou, Jerusalém, não é? Ele não era ninguém, ele estava numa outra cidade, ele pega espiritualmente e o leva para Jerusalém, porque ali era a sede de todas as coisas. Olha lá, ele quer que ele apareça. Pô, Jesus, agora eu pego ele, eu levo ele, falo que eu levo para Jerusalém, ele vai mostrar, olha que legal, ele vai, é como se estivesse na Rede Globo, gente, é como se saísse, levar para Jerusalém, é como se saísse no jornal nacional, que é o maior índice de audiência do Brasil. Ele dizia para ele: olha, eu te levo a Jerusalém, e você vai aparecer, olha que coisa legal. Então levou para Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, outra vez: se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, amém? E mais uma vez ele diz, ele já era filho de Deus, ele sabia que era filho de Deus. Você sabe que você é filho de Deus, eu sei que sou filho de Deus, mas na hora para inflar o seu ego, será que você é filho de Deus? Para ser filho de Deus você precisa ser reconhecido, para ser filho de Deus as pessoas precisam falar que está tudo bem, para ser filho de Deus você precisa ser aceito pelo grupo, é mentira. Para ser filho de Deus basta aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, amém? Para ser filho de Deus basta promulgar a palavra, falar a palavra. Para ser filho de Deus basta você ter esse Deus e esse Espírito que te diz: você é meu filho amado, aconteça o que acontecer, e amanhã você morrer, amém, eu vou para a eternidade, você transferido e promovido para a honra e glória do Senhor, amém? Isso, medo não faz parte da sua vida e não faz parte da minha vida. Você tenha isso claramente no seu coração, para que esse ego não infle, você passa a ser um escravo do teu falso ego. Não seja escravo do seu falso ego, ele escraviza, ele deixa a gente enebriado, achando que é uma coisa que não é, é mentira, não é isso. E ele usa coisas falsas, ele usa coisas verdadeiras dizendo que são falsas. Você quer ver? Quando ele cita aqui, né, e ele é tinhoso, que ele cita aqui o Salmo 91, eu falei muito sobre o Salmo 91 essa semana, não sei nem porquê, mas falei muito. E aí, quando ele cita o Salmo 91, nós vamos ver que ele chega aqui, ele fica a forma dele citar, vocês viram que ele falou: olha, mas está escrito, os seus anjos, né, está na ordem, está escrito, mas ele não fala as coisas, né, boas do Salmo 91, ele só fala as coisas más. Então, se você realmente é filho de Deus, se você realmente sabe que é filho de Deus, você vai no Salmo 91, nós já estamos terminando, e ele diz assim, o Salmo 91, então ele vai falar de proteção, se você está com medo, se você está com tristeza, se tem algum problema na sua vida, ele vai falar, vai englobar tudo, e ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e diz ao Senhor: o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobre com as penas e sobre as suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga: eu não serei atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disse o Senhor: é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos o Senhor
aos teus anjos. Não você, vai chegar nos anjos. O Senhor, você, Senhor, convoca os teus anjos. O Senhor, porque aos teus anjos dará ordem aos teus respeitos para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e da serpente, porque a mim se apegou com amor e os livraste. Poloei salvo, porque conhece o meu nome, e ele me invocará, e eu responderei, e na angústia eu estarei com ele, e livrá-lo-ei e glorificarei. Amém? Tudo isso é o que vai estar com você. Então ele usa de subterfúgios. Ele usa de, mas não está escrito lá no Salmo 91 que você dará ordem. Não, eu não darei ordem. Se eu tenho intimidade com o Senhor, dê ordem aos seus anjos. Se eu tenho intimidade com o Senhor, como está dizendo aqui, Ele te protege, meu irmão e minha irmã, como uma galinha embaixo das suas asas. Eu lembro de criança, quando chegava uma galinha cheia de pintinhos, você chegava perto, um cachorro chegava perto, a galinha ficava arrepiadíssima, muito brava, saía correndo atrás de você, atrás do cachorro, porque se sinta aquele pintinho que está embaixo nas asas do Senhor, e o perigo não vai acontecer na sua vida, amém? Ele é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço é uma coisa invisível, é pretinho, você não vê, mas só o Espírito Santo pode te livrar desse laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livra da peste. A peste pode ser vírus, a peste pode ser fungo, pode ser bactéria, você pode não ver, mas o Senhor vê e prescusta todas as coisas, amém? Então que você fique firme no Senhor, sabendo que esse falso ego, ele vem e bomba para você de que você é alguém, você só é alguém, você só existe, você só pode fazer uma coisa por aquilo que você faz, portanto pelo seu desempenho, você só é alguém por aquilo que você possui, portanto só te dá poder aquilo que você tem. É mentira, você só é alguém se você for muito reconhecido, se as pessoas falarem que você é bom, se você sair na TV Globo, se você sair na Revide, é mentira, isso está amarrado na autoridade do nome e do sangue de Jesus. O verdadeiro ego é aquele que o Senhor coloca no teu coração, e aquilo que você é em Cristo Jesus, amém? Fique firme, lá no 1 de Crônicas, diz 1 Samuel 16, 7b, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, amém? Que você possa ficar firme, meu irmão, que você possa combater, como Jesus combateu esse falso ego, e que o Senhor possa ser sal, possa ser luz e direção para a sua vida, hoje e sempre, amém e amém. Vamos orar.